seja bem-vindo ao nosso canal Wikigel para mais uma aula sobre os países emergentes. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os países dos chamados tigres asiáticos. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like e no final da aula vai lá dar o seu comentário sobre o que você achou dessa aula. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre o assunto? Bom, pessoal, se você não assistiu a nossa aula, vai lá no card, clica ali para poder compreender um pouquinho mais sobre os países emergentes. Na aula passada, nós tratamos sobre os países emergentes da América Latina. Nós falamos um pouquinho sobre a economia do México, do Brasil e também da Argentina. E na aula de hoje, nós vamos continuar com o tema países emergentes, mas vamos lá do outro lado do mundo e vamos falar sobre os tigres asiáticos. E a primeira pergunta é: por que tigres asiáticos? Bom, o termo tigre, ele considera a velocidade e a força com que esse animal tem na natureza. Então, os tigres asiáticos, eles vão utilizar esse termo para dizer que são países fortes e com um crescimento muito rápido. Mas quem são esses países? Onde eles se localizam? Bom, primeiro, tigres asiáticos localiza aí no continente asiático. Observa no mapa a localização desses países. Nós vamos falar dos primeiros tigres asiáticos, que serão a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Os três primeiros países denominados aí de tigres asiáticos. O que esses países têm em comum? Primeiro, eles só passaram a ter esse grande desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial. E eles, neste período, foram tomados pelo Japão. Eram países pobres, era um país onde a maioria da população eram analfabetos e tinham como base econômica uma agricultura arcaica, muito tradicional, utilizando técnicas aí bem rudimentares. Bom, não tinham grandes reservas minerais, como até hoje ainda não tem, e também não eram países que dispunham de grandes áreas de combustíveis, principalmente aí os combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. Então, que levou esses países, então, serem países economicamente tão desenvolvidos? O que é que vai se destacar nesses países? Bom, primeiro vamos tentar lembrar um fato muito importante que ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi denominado como período da Guerra Fria. Você se lembra desse conteúdo de história, também discutido aí em algumas aulas de geografia? Pois bem, durante o período da Guerra Fria houve uma divisão aí do mundo em leste e oeste, onde os países do leste eram influenciados pela União Soviética e com um sistema econômico voltado aí ao socialismo, enquanto os países do oeste eram comandados, eram direcionados pelos Estados Unidos, que tinham como base econômica o capitalismo. Então, acabou os demais países do mundo sofrendo influência desses dois grupos, ou da União Soviética com o sistema capitalista e o lado aí capitalismo dos Estados Unidos. Bom, para conter a expansão do socialismo no leste europeu, principalmente ali na região da Ásia, os Estados Unidos começam a investir maciçamente no desenvolvimento desses países para poder barrar aí o crescimento do socialismo. Observa no mapa, essa região ali está bem próxima da nossa amiga Rússia e, claro, conter a expansão ali foi muito importante para impedir que o socialismo ampliasse a sua área de influência. Bom, e aí nós vamos observar que esse fato deu muito certo. Nós vamos ver hoje em dia, por exemplo, a região aí da Coreia do Sul tem um conjunto de 17 empresas, as maiores empresas mundiais. Vamos destacar a Samsung, a LG,
Guia Motos, são algumas das empresas que a gente vai observar ali se originando na região da Coreia do Sul. Nós temos Taiwan, que cedia 8 das grandes empresas na área de tecnologia, principalmente na produção aí de smartphone, de telefonias, né, de tablets, notebooks. Então, ela se destaca muito nessa região. Singapura vai se destacar aí pelo suporte financeiro. Nós vamos ter o maior centro de entreposto comercial dessa região, uma das maiores do mundo, o segundo porto mais movimentado. Você observa no mapa, veja aí a localização de Singapura, está numa posição estratégica para poder interligar essas regiões. Bom, o modelo de exportação criado nos tigres asiáticos foi um dos responsáveis pelo seu grande desenvolvimento, as chamadas plataformas de exportação. Lembra que nos países emergentes da América Latina, o modelo de industrialização foi de substituição de importações. O que significa isso? Eles produziam para substituir aquilo que eles compravam de outros países. Então fechou-se o comércio internacional. Já os países emergentes da Ásia, eles fizeram o contrário. Eles criaram um sistema de produção industrial para atender o mercado externo. Então a sua produção foi definida como plataforma de exportação, ou seja, produzir para exportar. Agora, exportar o que e de que forma? Bom, primeiramente vão começar a exportar produtos menos desenvolvidos, já que a mão de obra era abundante, mas não qualificada. Então isso fez com que eles não tivessem produtos de grande qualidade. Tem até um certo preconceito até hoje em produtos desta região, dizendo serem de baixas qualidades. E infelizmente, tá? Para os países da economia mais tradicional, isso não se consolidou, porque hoje eles estão sim com produtos de alta qualidade, estão ganhando mercado cada vez maior. Bom, só para a gente ter uma ideia, em 1965, esses países respondiam apenas por 1,5% do comércio internacional. Em 2013, eles já respondiam por 12% do comércio, se incluir aí a região de Hong Kong, né, nos tigres asiáticos, nós vamos ter aí um crescimento. Mas vamos ver o que foi feito para que esses países tivessem um desenvolvimento tão grande. Então vamos observar aí quais foram as estratégias para o crescimento desses países. Lembrando primeiro que esses países tinham um governo ditatorial, ou seja, um governo que não dava oportunidade à população de opinar sobre a questão política ou econômica estabelecida pelos seus países. Então vamos ver alguns desses itens. Primeiro, incentivo à exportação. Então, é claro, a ideia da plataforma de exportação é produzir para vender para outros países. Bom, desvalorização cambial. Então, começava a desvalorização cambial com o objetivo aí de aumentar essas exportações, reduzindo a importação. E para isso, elevaram as tarifas de importação. Era muito caro importar qualquer produto de outro país. E nós tivemos também aí alguns aspectos muito negativos que se refere à redução e até em algumas situações à proibição do funcionamento de sindicatos trabalhadores. Bom, para que serve um sindicato? O sindicato é aquele órgão que negocia as condições, salários entre patrões e empregados. E nesses países, os sindicatos não tiveram voz ativa, em alguns casos foram até perseguidos e inclusive extintos em algumas regiões. Bom, o governo também investiu maciçamente na infraestrutura dos meios de comunicação e transporte. Se você quer vender, você precisa fazer com que esse produto chegue a outros países. Então,
há um investimento muito grande nos meios de comunicação e de transporte. Bom, restringir o consumo para elevar o nível de poupança interna foi outra medida tomada aí por esses países para poder elevar os índices de exportação. Então, é um outro item aí muito importante. Bom, alta competitividade no mercado internacional fez com que esses países crescessem muito e cresceram de tal forma que eles começaram a investir na qualidade do produto. Agora não só em quantidade, mas também em qualidade. E para fazer essa qualidade precisava capacitar a mão de obra. Então o governo investiu maciçamente no processo de educação, escolas, formações técnicas, qualificação dos trabalhadores. E essa qualificação deu super certo porque refletiu numa maior qualidade do produto. É claro que com isso também os trabalhadores passaram a ganhar um pouco mais e neste caso o que atraía muitas empresas para essa região para poder explorar principalmente a mão de obra barata, começou aí a ter uma redução dos seus ganhos, já que a mão de obra passa a ser um pouco mais cara. Neste momento surge o que nós chamamos de novos tigres asiáticos. Por que novos tigres asiáticos? Porque são novas regiões que têm as condições necessárias para a produção industrial, como tinha antigamente os antigos tigres asiáticos, mas que a mão de obra ainda estava mais em conta, estava mais barata. Quem são esses novos países? Tailândia, Malásia e Indonésia. São chamados hoje de novos tigres asiáticos. Esses países estão despontando, já despontaram como grande potencial de crescimento econômico. E claro, um crescimento econômico que, como nos antigos tigres asiáticos, vai refletir aí na qualidade de vida dos trabalhadores, refletindo aí num ciclo, né? Aumenta o consumo interno também desses países. Então a produção agora não é só para exportação. Você tem hoje países desses tigres asiáticos com grande tecnologia, principalmente na área de comunicação. Os computadores, automóveis, smartphones são alguns dos produtos que têm chegado aos países do mundo todo com grande qualidade de desenvolvimento. Então, pessoal, concluímos mais uma aula sobre os países emergentes, agora focando os tigres asiáticos. Se você ainda não assistiu a nossa videoaula sobre países emergentes da América Latina, vai lá na playlist do vídeo e assista, atualiza aí seu conhecimento. E se você gostou da nossa aula, também deixe um like aí, faça o seu comentário sobre a nossa aula. E claro, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ajuda o nosso canal a crescer e até a próxima aula.